Olá a todos, espero que estejam todos bem, espero que estejam aí em suas casas, cumprindo o isolamento social aí de forma adequada, cumprindo todas as medidas aí de segurança indicadas pelas autoridades de saúde. Estou aqui na minha casa também, cumprindo essa quarentena e estou aqui hoje gravando mais uma aula para vocês para tentar reduzir o nosso prejuízo no semestre, né? Essa aula vai ficar disponível no portal AVA, certo? Acredito que muitos já estão se familiarizando com esse portal, juntamente com todo o material que eu vou utilizar nessa aula. Como de costume, eu sempre encaminho os materiais e dessa vez eu estou encaminhando junto com este vídeo, tá? Também estou à disposição para tirar qualquer dúvida pelo próprio portal. Quem já deu uma mexidinha ali viu que tem algumas opções, tem uma janelinha ali de bate-papo, a gente consegue trocar uma ideia, consegue conversar por lá, tá bom? Quem tiver dúvida, estou à disposição, pode me chamar por lá e a gente vai conversando e mantendo esse contato, tá bom? Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho de prisão domiciliar, tá bom? Prisão domiciliar, diferente de quarentena, tá bom? Não é a quarentena que nós estamos vivendo, estamos falando aí da prisão domiciliar que está prevista lá no artigo 317 do Código de Processo Penal, tá bom? Prisão domiciliar nada mais é no que consiste, né? No recolhimento do indiciado ou de um acusado aí, de alguém que está respondendo por um crime, certo? Que é o recolhimento em sua residência. E ele só pode se ausentar da sua residência aí com autorização judicial. Então, para que ele saia do imóvel, para que ele saia de sua casa, é necessário que o juiz autorize, tá bom? E aí, no artigo 318 do Código de Processo Penal, ele define quais as hipóteses onde o juiz pode decretar, ou seja, substituir a prisão preventiva que nós estudamos, pode substituí-la por uma prisão domiciliar, onde o réu vai cumprir aí, ficará recolhido na sua casa, na sua residência, e esse período que ele vai ficar recolhido vai compensar depois no período de cumprimento da sua pena, tá? Para isso, a lei ela determina em quais casos podem ocorrer, quais casos específicos poderão, os presos poderão gozar desse benefício, tá? E tá lá no artigo 318 que determina quais são. O primeiro deles são os maiores de 80 anos de idade, tá? Então quem tem mais de 80 anos de idade pode cumprir aí a sua pena e cumprir a prisão preventiva, lembrando que é somente a prisão preventiva, não é a prisão pena, é somente a prisão preventiva. Quem for maior de 80 anos pode cumprir em sua residência. Outra hipótese também, que é trazida pela lei, é as pessoas extremamente debilitadas por motivo de doença grave. Então, de repente, o cidadão foi preso lá e, por alguma situação, ele foi acometido por uma doença grave, tá? Uma doença grave, não é qualquer doença, não é um resfriadinho, mas, por exemplo, se aproveitando da situação atual, se ele for aí se ele for vitimado pelo atual coronavírus, essa Covid-19, e estiver em um estado debilitado, ele pode aí cumprir a sua pena, essa prisão preventiva, ser recolhido em sua residência, tá? Por se tratar de uma doença grave. E aí pode ser qualquer outra doença, pode ser de repente ser um câncer, pode de repente ser um, um caso de HIV, onde ele já está em estado grave, né, estado terminal, ele pode cumprir aí a prisão de forma domiciliar. Tá? A terceira hipótese é se o réu, aí, se o acusado, é imprescindível aos cuidados especiais de menor de 6 anos, de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Então, se o preso é a única pessoa responsável para cuidar, é a única pessoa que pode cuidar de um menor de 6 anos de idade, ou ainda
de uma pessoa com deficiência, tá? Ele pode gozar do benefício da prisão domiciliar. Nesse caso, ele deve ser imprescindível, ou seja, não deve caber, essa pessoa não pode ser cuidada por outra pessoa, não existe hipótese de cuidar de outra pessoa, cuidar dessa criança ou dessa pessoa com deficiência. Somente o réu, somente o acusado pode cuidar dessa pessoa, certo? A quarta hipótese também é no caso de gestante, tá? No caso de gestante. Lembrando, senhores, que somente é aplicável nos casos de prisão preventiva. Então, se ela foi decretada a prisão preventiva da pessoa e ela está gestante, ela pode cumprir esse período em sua residência. Se no decorrer do processo houver aí a condenação e ela não cumpriu a gestação ou não deu à luz, né, ela pode ser recolhida à prisão, certo? Mas na prisão pena. No caso de prisão preventiva, ela pode cumprir aí a prisão em sua residência. O quinto inciso, ele fala sobre a mulher com filho de até 12 anos de idade incompleto. Mas aqui novamente entra naquela questão se essa criança não tem outra pessoa para que tome conta dela. Se tiver uma outra pessoa, de repente uma avó, uma tia, um parente próximo, ou um pai mesmo, ela pode cumprir a prisão normalmente no presídio. Mas aqui ela tem que ter aí, tem que ser alguém, tem que ser uma criança, tem que ser um filho que somente ela cuida. No caso aí, uma chefe de família, onde não tem marido, uma mãe solteira que não tem marido, não tem uma avó, não tem ninguém que possa auxiliar nesse cuidado da criança. Tá? E por último também, o homem, caso seja o único responsável pelo cuidado do filho de até 12 anos de idade incompleto. Aí também entra na mesma hipótese, não deve haver mais ninguém mesmo. É caso da criança aí, desse filho de 12 anos de idade, se não for cuidado pelo homem, ele teria que ser recolhido para algum abrigo, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, para substituir a pena, não basta apenas alegar, ele deve comprovar aí, ter uma prova desses fatos. Então ele deve trazer aos autos aí, deverá demonstrar ao juiz que possui uma daquelas hipóteses, tá? E aí, o 318A, ele fala aí da prisão preventiva imposta à mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoas com deficiência, será substituída por prisão domiciliar, desde que tem algumas regras. Quais são? Não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Tá? Então, se ela cometer um crime, por exemplo, de roubo, não vai caber a substituição da pena. Tá? Não vai caber a substituição da pena. Porque foi um crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Outra hipótese é não tenha cometido crime contra o seu filho ou dependente. Então, se a pessoa lá ela é gestante ou mãe responsável por criança ou pessoa com deficiência e ela comete o crime contra a pessoa com deficiência, não faz muito sentido, não faz sentido algum, né, ela ficar ali em prisão domiciliar, porque vai novamente voltar a delinquir. Então, nessa hipótese, o crime em si não pode ter sido cometido contra o filho ou contra a pessoa que depende dela, tá bom? A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar poderá ser efetuada em conjunto com a aplicação de uma ou mais medidas cautelares, tá? O que são medidas cautelares? Medidas cautelares são imposições decretadas pelo juízo para que a pessoa não necessariamente fique presa, mas para que adote algumas medidas que evite o cometimento de novos crimes, tá bom? E quais são as medidas cautelares? As medidas cautelares diversas da prisão estão previstas lá no artigo 319, tá? Estão previstas lá no artigo 319 do nosso Código de Processo Penal. Então, o juiz ele pode, de repente, decretar a prisão domiciliar, converter a prisão preventiva em domiciliar e, de forma conjunta, aplicar alguma dessas medidas desse rol que nós vamos estudar agora, tá bom?
E quais são? A primeira delas, comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar ou justificar as atividades. É aquele famoso assinar. Eu vou lá no fórum para assinar o meu processo. Tá? Que acontece isso? Isso não estamos falando aí de prisão-pena, não estamos falando de progressão de regime, estamos falando de prisão preventiva. Isso antes do trânsito em julgado da sentença. Então, de repente, o juiz decreta lá, revoga a prisão preventiva, mas determina que o agente aí, que o réu, compareça periodicamente em juízo e no prazo que ele estipular, nas condições que ele estipular, para informar e justificar as atividades. Então ele vai até o fórum, vai lá, preenche um documento informando o que ele está fazendo, onde ele está residindo, tá? E aí ele assina esse documento. Isso pode ser de quanto tempo? Varia muito do juízo. Tem juiz que determina a cada mês, depende muito do caso concreto, a cada 2 meses, cada 3. O mais comum é que isso ocorra a cada 2 meses, certo? Outro ponto, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando por circunstância relacionada ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar risco de novas infrações. Aqui, por exemplo, de repente, o cidadão ele cometeu um crime de corrupção, vinculado, por exemplo, à Câmara Municipal ou à Prefeitura. Para evitar que ele tenha acesso a esse local, para que ele volte a praticar crimes nesse local, né, ele vai e determina um afastamento que ele não possa comparecer nesse determinado local. Ou seja, ele não pode comparecer à Câmara Municipal ou não pode comparecer à Prefeitura. Isso pode acontecer de repente em um bar. Então ele pode determinar que ele não compareça no bar, que ele não vá até esse bar ou não vá até um determinado comércio. Tá? Essa medida ele proíbe o acesso desse local. E aquele descumprimento que dá? Se ele descumprir, novamente ele pode voltar para a prisão preventiva. Próximo ponto. Proibição de manter contato com determinada pessoa. Tá? Por circunstância relacionada ao fato, deva o indicado acusado dela permanecer distante. De repente, ele praticou o crime com uma determinada pessoa ou praticou contra essa pessoa, que é o caso muito comum de praticar o crime aí, o cidadão que comete um crime contra a esposa. Então, nessa situação, o juiz determina que ele não tenha contato com essa esposa, ou pode ser com qualquer outra pessoa também que for aí de alguma forma relacionada ao fato criminoso, tá bom? Proibição de se ausentar da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução. Nesse ponto aqui, o juiz proíbe que o cidadão saia da comarca. Se ele, por exemplo, está respondendo o crime aqui em Suzano, o juiz proíbe que ele saia da comarca de Suzano. Ou seja, ele não pode nem ao menos ir até a comarca de Mogi ou ir até São Paulo. Ele tem que permanecer aqui no local, dentro das condições que foi estipulado, foi estabelecido. Tá? Outro, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado acusado tem residência e trabalhos fixos. Aqui é bem parecido com casamento, né? O cidadão tem que permanecer em casa, tem que permanecer recolhido em casa, pode sair só para trabalhar. Tá? Então aqui, nessa hipótese, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem residência fixa, então nessa situação aqui, ele está lá, ele cometeu algum crime, está sendo acusado de cometer algum crime, o juiz converte a prisão preventiva em medida cautelar e determina que ele saia da sua residência somente e exclusivamente para trabalhar. Então, ele pode sair da sua residência, mas ele sai da sua residência, vai ao trabalho, cumpre o seu horário, sua carga horária de trabalho, cumpre o seu expediente e depois retorna novamente para a sua residência. E lá ele deve permanecer no período noturno, no período de folga, feriado, final de semana, quando ele não estiver trabalhando. Tá? Próximo, suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de utilização para a prática de infrações penais. Então aqui vou usar novamente um exemplo.
O cidadão, ele trabalha aí, ele é funcionário da Câmara Municipal e ele auxiliou aí numa fraude a uma licitação. Então, ele está sendo acusado de fraudar ali, respondendo a um crime de improbidade administrativa, dentre outros crimes, e ele poderia continuar exercendo, continuar praticando o crime se permanecesse naquela função. Então, nessa hipótese, o juiz pode afastá-lo da função. Tá? Ele pega e afasta ele da função. Então, ele está proibido de exercer essa função pública. Isso aqui também é aplicado para qualquer outro ramo. De repente, o cidadão ali é dono de uma empresa que participava de licitações. E aí ele utilizava essa empresa para praticar crimes. Ele também pode ser afastado dessa atividade econômica. Ele pode ficar proibido de exercer essa atividade, ou seja, proibido de participar de licitações. Ok? Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. Aqui parece complicado, mas é bem simples. Isso aqui é o caso quando a pessoa tem algum problema psicológico, né? Então, aquele inimputável, semi-imputável, né? Então, o juiz determina que ele fique internado aí no hospital psiquiátrico, tá? Fica lá no hospital psiquiátrico para que ele não cometa mais crimes, ok? Próximo, também é comum, é a monitoração eletrônica, aquela famosa tornozeleira, pode ser feito de outras formas, o mais comum é ser feito por tornozeleira, né? Então ele pode determinar aí que seja aplicada essa tornozeleira eletrônica, monitoração eletrônica, onde vai controlar o acesso aí controlado para qualquer lugar que o réu estiver indo, tá? Outra medida, proibição de ausentar-se do país, tá? Proibição de ausentar-se do país. Então aqui, o juiz determina que a pessoa não pode sair do país. De repente ela tem muito dinheiro, existe a possibilidade dela fugir, dela manter residência em outro país, tá? Então nessa hipótese, o juiz determina que ela não possa se ausentar do país. E aí o que ele faz? Recolhe o passaporte. A pessoa deve entregar ali, o acusado deve entregar o seu passaporte em juízo. Ok? E temos uma outra medida também. Temos mais uma medida que é a fiança. A fiança. E a fiança nada mais é do que um depósito em dinheiro, tá? Ele vai lá e determina que seja aplicada uma fiança. Então, existem alguns casos específicos que nós vamos ver agora, onde pode ocorrer aí o pagamento de fiança. Então o sujeito vai lá e faz um depósito em dinheiro para que ele possa responder em liberdade. E a fiança, vamos falar um pouquinho da fiança agora. A fiança nada mais é do que um depósito em dinheiro, tá? Então pode ser pago, é um depósito em garantia, que ela pode ser pago em dinheiro. Então o sujeito vai lá e pega um determinado valor, que é estipulado, a gente vai falar daqui a pouquinho como se estipula esses valores. Ele pega esse determinado valor, vai lá e deposita esse valor em juízo. Ok? Pode ocorrer também por um título da dívida pública, ou seja, um precatório, muito comum chamar isso de precatório, que é um título, é uma espécie de valor que você tem, um crédito que você tem para receber da dívida pública. Pode ser aí estadual, federal, municipal. Você pode utilizar esse valor. De repente o sujeito foi preso e eu não tenho esse dinheiro ali agora. O juiz determina uma aplicação, o juiz ou a autoridade policial determina o valor que ele deve pagar de fiança e ele não tem esse valor. O que ele faz? Eu não tenho esse valor, mas eu tenho um título, tenho um precatório. Então eu recolho esse precatório, esse título da dívida pública, indico ele ao juízo, informo, eu tenho esse título, eu coloco ele como garantia de que eu não vou descumprir as medidas impostas. Outra hipótese, pedras ou metais preciosos. Então, de repente, ele tem ali em casa. Hoje é muito raro acontecer isso, mas de repente a pessoa tem ouro guardado, tem uma pedra preciosa, um metal precioso, que é o caso do ouro, tem aí um diamante.
um rubi, algo que tem algum determinado valor, ele vai e indica esse bem como fiança também. Ou pode até mesmo, de repente, hipotecar uma casa. Vai lá e determina a hipoteca do imóvel, hipoteca esse imóvel aí. E pode perder até o imóvel, dependendo do caso, né? Se descumprir algumas medidas, conforme a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Isso está previsto lá no artigo 330 do Código de Processo Penal. Tá bom? E como que funciona a fiança? A fiança funciona da seguinte forma: a autoridade policial poderá conceder a fiança se a pena máxima for de até 4 anos. E nos demais casos, a fiança será requerida à autoridade judiciária que decidirá em 48 horas. Então, se for um crime, foi um crime de até 4 anos, com pena de até 4 anos, o próprio delegado de polícia pode decretar a fiança. Ele determina lá o pagamento da fiança. Então, foi uma pena que foi até 4 anos, então, pena máxima aí até 4 anos, o próprio delegado de polícia vai lá e determina o arbitramento de fiança. Tá? E nos crimes onde for acima de 4 anos, aí quem vai determinar isso é a autoridade judiciária. Então deve ser requerido, a parte deve requerer, normalmente a gente faz isso na audiência de custódia, né? E requer ali a decretação de uma fiança, do valor de fiança, que pode ser determinada ali pelo juiz, tá bom? Que ele deverá decidir aí até 48 horas. Quando ocorre isso na audiência de custódia, ele decide ali na hora, tá bom? Porém, nem todos os crimes são cabíveis fiança, nem todo crime cabe a fiança, tá? Existem alguns crimes que são inafiançáveis, que independente da pena, independente do limite da pena, independente de qualquer outra situação, não podem ter o pagamento, não podem ser decretada a fiança, tá? E quais são esses crimes? Também temos um rol aí taxativo. Então, quais são? Primeiro, crimes de racismo. Crimes de racismo não cabe fiança, certo? Crimes de racismo não cabe fiança. Crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, tá? E crimes hediondos, demais crimes hediondos. Então, se ocorrer um crime hediondo, um homicídio, não pode haver o pagamento de fiança. Tráfico também não pode haver o pagamento de fiança. Crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Então, aqueles crimes que forem cometidos aí contra o Estado democrático, ou o Estado ou a ordem constitucional, né, não cabem fiança também. Infrações em que o agente, mesmo o processo, tiver quebrado a fiança. A gente vai falar de quebramento de fiança daqui a pouquinho. Anteriormente concedida sem justo motivo qualquer das obrigações que se referem ao artigo 327 e 328. Então, se o juiz decretou o pagamento de fiança anteriormente e ele quebrou, ele não pode ter esse direito novamente. Então ele foi lá, pagou a fiança, e ele cometeu algum ato aí que deu quebramento, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele não pode decretar novamente a fiança. Perdeu o direito. Não tem direito a ter esse benefício decretado novamente. Ok? Prisão civil ou militar. A prisão civil não faz o menor sentido, né? A prisão civil, como nós sabemos, é aquela de alimentos, que nós já falamos sobre isso. Então, não faz sentido algum você pagar fiança sendo que você tem um débito alimentar para pagar. Compensa mais você ir lá e pagar esse débito alimentar, né? E a militar também não cabe a fiança. A prisão militar muitas vezes é disciplinada e tudo mais, então não cabe a fiança. Não tem essa previsão. Quando presente os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Então tem lá situações do 312, então cabe lá a prisão preventiva, o juiz pode deixar de decretar a fiança. Ok? E como que traz esse valor da fiança? Como é estipulado esse valor da fiança? Vem de onde? Vem da cabeça do juiz? O juiz pega e fala, eu vou colocar esse valor aqui porque é o valor que eu quero. Não, não é. A lei ela estipula como ele vai calcular. Ela determina a forma correta de você calcular essa fiança, de você arbitrar essa fiança.
e está lá previsto no artigo 325. Então, quais são esses parâmetros? Primeiro ponto, ela vai ser sempre decretada em salários mínimos. Tá? Sempre em parâmetros de salários mínimos. Atualmente o salário mínimo gira em torno de R$ 1.000, né? Então, sempre será em salários mínimos. E como que é feito isso? Então tá lá, de 1 a 100 salários mínimos, ou seja, de 1 salário a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a 4 anos. Então, se a pena não for superior a 4 anos, a fiança vai ficar de 1 a 100 salários mínimos. Que é um valor bem alto, né? Vai de R$ 1.000 a R$ 100.000. De R$ 1.000 a R$ 100.000. Esse é o primeiro ponto. Então, sempre que houver essa hipótese, até 4 anos é de 1 a 100 salários mínimos. Segunda hipótese, de 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade for superior a 4 anos. Então, se a pena for superior, for acima de 4 anos, a pena será estipulada de 10 a 200 salários mínimos. Tá? E aí, existem algumas outras hipóteses também que devem ser analisadas. Então, dependendo da capacidade econômica do agente, a fiança poderá ser dispensada, ou seja, o cidadão não tem nada. Ele não tem nada para dar. O cara trabalha aí, é um trabalhador formal, recebe um salário mínimo por mês, não guarda dinheiro, o dinheiro que ele ganha mal dá para comer, então ele não tem como pagar. Então, nessa hipótese, o juiz pode dispensar o pagamento da fiança. Pode dispensar, ou ele pode reduzir até 2/3. Tá? Pode reduzir até 2/3. Então, ele vai lá, estipula o valor de um salário mínimo. Então, ele estipula, decreta o pagamento aí, arbitra o pagamento da fiança em um salário mínimo. Porém, de acordo com as condições econômicas do réu, reduzo em 2/3. Então vai lá e reduz o valor, ele tem que pagar 1/3 apenas do salário mínimo. Tá? Ou também, ele pode aumentar esse valor em até 1.000 vezes. 1.000 vezes. Um aumento bem razoável. De repente, o cara que cometeu um crime é um bilionário. É um bilionário, o cara tem muito dinheiro. Então não faz sentido algum você arbitrar uma fiança em um salário mínimo, dependendo da gravidade do crime. Você arbitra lá em 1 ou 2 salários mínimos, para ele não vai fazer a menor diferença. É isso que o cara gasta aí na balada de bebida. Gasta no combo de uísque. Né? Gasta de combo de uísque na balada. Não vai fazer sentido algum. O que ele faz? Nessa hipótese, para garantir que ele vá cumprir de forma adequada essa medida, o juiz aumenta em até 1.000 vezes. Ele pode aumentar. Então ele pode decretar ali o pagamento de um salário mínimo, aumentado em 1.000 vezes. Então 1.000 vezes 1.000, né? Fica um valor bem alto. Tá? Então, o artigo 336 lá, ele fala, o dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas. Então esse valor serve para quê? Para pagar as custas do processo, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa se o réu for condenado. Então, o cara foi lá e depositou esse valor. Se ele for condenado, esse valor vai pagar as custas do processo, indenização do dano causado, se houver a condenação de indenização do dano, né? E prestação pecuniária da multa. Ou seja, se o juiz decretou uma multa ali, esse valor vai ser utilizado para pagamento da multa. Tá? Vai ser utilizado para pagar essa multa se ele for condenado. Ok? Essa é a função, esse valor vai para essa fiança aí, essa fiança vai para essa finalidade. Se não tiver multa, não tiver uma indenização e ele foi absolvido, esse valor pode ser devolvido. Então ele vai lá e levanta esse valor novamente, recolhe esse valor novamente. Ok? Tá? Desde que não ocorra nenhuma dessas hipóteses. Quais são? A fiança poderá ser cassada, quebrada, perdida ou reforçada. Tá? E o que significa isso, professor? Tá lá.
a fiança será considerada quebrada conforme o artigo 341. Ou seja, quebra essa fiança. Ele quebrou a fiança. Quebrou. Então, se ele não comparecer a ato processual regularmente intimado e motivadamente, ele deixou de comparecer. Foi determinado que ele comparecesse ao ato e ele não compareceu. Ele deixou de ir. De repente teve uma audiência. E ele vai lá e não comparece a essa audiência. Deixa de comparecer à audiência. Okay? Segundo, obstruir de propósito o andamento do processo. Então ele toma alguma medida ali para atrapalhar o andamento do processo. Tá? Ele vai lá e age de alguma forma ali, começa a tumultuar, começa a não comparecer, começa a fingir que não está no imóvel, atrapalhar a citação, a intimação para algum ato, ou toma alguma outra atitude que atrapalhe o andamento do processo. Vai lá e de repente some uma prova, foi comprovado que ele sumiu com alguma prova, ou até mesmo, de repente, até ameaçou uma testemunha, né? Então ele está obstruindo o processo, certo? Praticar novo crime doloso. Então, se ele vai lá e pratica um outro crime doloso, com dolo, então a fiança dele vai ser quebrada. Resistir sem motivo à ordem judicial. Então, ele vai lá e, sem motivo, ele deixa de cumprir uma ordem judicial. Outra imposição, descumprir medida cautelar imposta cumulativamente à fiança. Então a gente estudou, a gente falou um pouquinho agora há pouco sobre as medidas cautelares. De repente o juiz pegou e estipulou uma fiança e proibiu que ele comparecesse em um determinado local. O que ele faz? Vai lá no outro dia e comparece nesse lugar. Então, nesse caso, a fiança também será quebrada. O quebramento injustificado da fiança importará na perda da metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares, se for o caso, decretação da prisão preventiva. Então ele quebrou, descumpriu, teve o quebramento da fiança, tomou uma das atitudes que nós falamos anteriormente, né? Então, quebrou a fiança, foi decretado o quebramento da fiança. Ele vai perder metade do valor. Se ele depositou 10 mil reais, ele vai perder 5 mil reais. Os outros 5, ele vai poder levantar esse valor. Pode ser abatido também lá na multa, ou na multa ou na reparação do dano, mas até nesse limite de 5 mil reais, porque esses outros 5 mil ele perdeu, já não é mais dele. Pertence agora ao Estado, tá? E vai dar uma outra finalidade a esse valor. E aqui temos a outra imposição, a perda da fiança. A perda da fiança. Então, aqui tem a perda, que ele vai perder esse valor, tá? Vai perder aqui o valor. Não tem uma finalidade de pena, igual da outra lá, que ele quebrou a fiança, quebra, perde metade. Aqui ele perde a fiança, tem a perda da fiança prevista no artigo 344. E o que ele vai perder esse valor? Aqui ele perde todo o valor, perdeu tudo. Se ele depositou 10 mil, ele vai perder os 10 mil. Então, quando ocorre isso? Quando o condenado não se apresenta para o início do cumprimento da pena imposta. Então, teve lá, ele foi condenado. Ele depositou um valor de 10 mil reais, foi condenado. E aí o juiz determinou que ele comparecesse, que ele se apresentasse para o cumprimento da pena. E ele não se apresentou. Ou seja, ele ficou foragido. Tá? Ficou foragido. Nessa hipótese aí, ele vai perder esse valor. Esses 10 mil reais ele vai perder. Então ele vai perder os 10 mil e ainda vai ter que pagar a multa, ainda vai ter que pagar a indenização, ainda vai ter que pagar as custas processuais. Entendido? Então, e esse valor vai ser o quê? Vai ser recolhido ao fundo penitenciário. Reforço da fiança. O que é reforço da fiança? É chamado de reforço de fiança quando o valor arbitrado se mostra inexato ou insuficiente aos fins visados pelo Instituto do artigo 340. Ou seja, quando o juiz ali estipula um valor, ele percebe no decorrer do processo que esse valor é ínfimo, que esse valor é baixo em comparação ao que a gente tem. Então, de repente, ele foi lá e estipulou, o cara é milionário, ele estipula o valor de um pagamento de fiança de 5 mil reais. 5 mil reais não é nada para ele. O que ele faz? Ele percebe a situação e determina o reforço. Ou seja,
ele vai lá e corrige o valor, aumenta esse valor e pede para que essa parte deposite esse valor no juízo. Tá? E aí tem uma outra hipótese. A fiança será cassada, ou seja, vai cassar essa fiança, é cassada, quando reconhecida a existência de crime inafiançável. Tá? Então, reconheceu aí o crime inafiançável, e lá é um crime que não cabia fiança. De repente ele foi decretado fiança, mas era um crime de tráfico, não podia ter fiança. Então, ela é cassada. O que acontece? Ele recolhe esse valor é devolvido ao agente, tá? É devolvido ao réu. Mas aí ele volta para a prisão, ou é determinada a prisão preventiva dele. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgar a sentença que houver absolvido o acusado ou declarada a extinção penal, o valor que é constituído atualizado será restituído sem desconto, salvo disposto no artigo 336. Então, nesse caso aqui, o valor aí concluiu o processo, ele foi absolvido, ele é devolvido o valor ao réu, tá? Que agora ele já foi absolvido, então não faz o menor sentido, ele não vai perder esse valor. Se ele depositou o valor de fiança, cumpriu tudo certinho e ele foi absolvido ao final, esse valor tem que ser restituído. Então esse valor é restituído devidamente atualizado. Então tem atualização monetária, vai ter lá a correção desse valor, esse valor é devolvido de forma corrigida para o réu. Ok? Tá? Então com isso nós concluímos essas medidas cautelares diversas da prisão. Ok? Espero que tenham todos entendido. Estou à disposição para sanar qualquer dúvida lá no nosso portal AVA, ok? Vou deixar aqui também, lá no portal, estarei deixando algumas atividades relacionadas a esse conteúdo, tá bom? Então, espero que todos se cuidem. Mais uma vez, desejo que essa quarentena aí ela passe o mais rápido possível e possamos voltar aí às salas de aula e voltar à nossa vida normal, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção.